Essa pele fina aqui, floquinhos, é dieta. E quais são os alimentos que dão barriga? Então clica no gostei, se inscreve no canal, vídeos diários para te ajudar, porque nós vamos falar sobre a barriga e esses alimentos que a gente costuma ver isso no Instagram, né? Então o que me motivou foi um aluno meu da consultoria, que eu monto dieta e treinamento, mais informações em dendotwin.com.br. Ele mandou um link de um Reels do Instagram com os 10 alimentos que mais dão barriga. E a pessoa posta lá e já era, não tem nada nos comentários, não tem nada na descrição, não tem nada. E assim, eu não vou, lógico, expor a pessoa aqui nem nada, porque eu não faço isso, vocês sabem que eu nem gosto de citar o nome de ninguém, não me sinto bem, sou anti-brigas, mas a gente tem que fazer o nosso papel aqui. Então colocar esse título dos alimentos que dão barriga é muito importante para que esse mesmo público confira aqui. Só que não existe um alimento que dá barriga por si só. Logicamente que existem escolhas nutricionais ruins, tá bom? Que podem te levar ao aumento de barriga. Então, por exemplo, vou tomar um café, beleza? Vou colocar açúcar. Poxa, eu estou colocando ali um alimento que vamos colocar assim, pró-barriga, porque pode piorar a sensibilidade à insulina, porque tem calorias, porque não dá saciedade. Mas não quer dizer que eu ter açúcar na minha alimentação vai causar barriga. Se você se alimenta muito bem, você come frango e batata doce no café da manhã, que legal, parabéns para você. Só que tem muita gente no mundo que não consegue largar, por exemplo, o pão de manhã. E é um pão francês. E não tem problema nenhum. Você entende? Quando você coloca uma regra muito forte num jogo, a tendência é a pessoa não é nem perder o jogo, é desistir do jogo. E por isso que eu acho que é um desserviço. Entende? Então, não tem alimento que dá barriga por si só. E mais ou menos falando, olha só, mais ou menos falando, você consegue encaixar qualquer alimento que você quiser. Só que não na quantidade que você quer. Beleza? Eu queria comer 10 pães de manhã. Pois é, não vai comer mais carboidrato durante o dia. Então, não. Mas um pão, uma mulher mais magrinha, 2 pães para um cara que é mais fortinho, galera, pelo amor de Deus, se você treina e não pode comer um pão, eu também acho chato então treinar. Eu não quero uma vida que eu me dedico numa coisa para melhorar o meu corpo e ainda me abre restrições gigantescas. Você entende que não, né? Onde é que está o benefício de tudo isso aí? É o corpo. Sim, mas o corpo você vai ver daqui 6 meses, 1 ano melhora. Então complicou. E de novo, eu não estou defendendo aqui a vagabundice. Se você quer atestado para ser pilantra, salafrário na dieta, tá no vídeo errado. Eu não estou dizendo que você tá à vontade para fazer o que quiser. Não tá. Se você se preocupa com você, não. E se você está aqui, você se preocupa. Senão você não estava assistindo, concorda comigo? Então você tem um mínimo de autoestima ali, uma preocupação com o seu resultado. E seja ele de saúde ou estético. Mas eu estou dizendo que você pode, com inteligência, encaixar algumas coisinhas. Poxa, então eu posso tomar um café com açúcar? Pode, mas não 1 litro de café. Entende? A não ser que você coloque 10 gramas de açúcar para 1 litro, mas normalmente quem toma café com açúcar não vai fazer isso. Mas um cafezinho de manhã, que é um horário que a minha glicemia está mais baixa, porque eu vim num estado de sono. E aí eu entro com uma glicemia um pouquinho mais alta. Esse picão de insulina pela manhã acontece de forma menor, mesmo com a mesma quantidade de carboidratos. Então eu não pioro tanto a minha sensibilidade à insulina, porque a minha glicemia já estava baixa e esse açúcar não jogou lá para cima, como por exemplo, se eu consumisse esse café no meio da tarde. Depois de ter almoçado um monte de carboidrato, tá com a glicemia já mais alta e ele lá sozinho ser ingerido do nada no meio da tarde. São cenários diferentes. Eu posso comer um pão francês de manhã e jogar um pouquinho de psyllium, que é uma fibra que ela baixa a resposta de glicemia. Então eu pego um iogurtinho, bato com uma psyllium, né, como meu pãozinho, como iogurte, beleza, adicionei fibras ali, baixei o índice glicêmico. Isso vai funcionar. Então existem estratégias para você conseguir comer esses alimentos. Posso comer uma carne gorda na dieta? Pode, mas só não pode ser muito. Pô, vou comer ali, Leandro, 100 gramas de cupim no almoço. Tá bom. Como é que vai ser o colesterol? Vai bem. Você está computando essa caloria porque é muito mais calórico. Não vai colocar
né? Montei minha dieta com patinho e estou usando cupim, estou usando, né, costela. Não, tem que usar aquela caloria adequada. Mas talvez fique muito válido para o seu objetivo. Então, não tem alimento que dá barriga por si só. O que tem são estratégias nutricionais ruins com esses alimentos. Lógico que se você come os 10 alimentos, você assiste o vídeo e corta os 10 alimentos, você vai ter resultado, porque você melhorou sua alimentação. E aqui a gente tem que abrir um puxador de orelha para, olha, tudo bem o açúcar, se você souber o que você está fazendo. Tudo bem o pão, se você souber o que você está fazendo. Tudo bem a carne gorda, se você souber o que está fazendo. Agora, tudo provavelmente não vai dar. Então você tem que escolher onde você gosta mais. Pô, Leandro, eu gosto muito de chocolate. Mas aí você tem que ter conhecimento que hoje tem coisas que vão funcionar bem na sua alimentação. Por exemplo, o chocolate, existe o chocolate Soul Pro, que é um chocolate com proteína, que não tem açúcar, que tem uma caloria parecida com a barrinha de proteínas. E aí você pode encaixar ele, por exemplo, na sua alimentação sem prejuízo. Eu vou até deixar o link aqui, cupom TWIN, tá? Até o final do mês, 40% de desconto. Depois esse cupom vai acabar, então aproveita. Logo, você tem hoje tecnologia nutricional, vou chamar assim, né? É tudo gourmetizado agora. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Hoje a gente consegue fazer um alimento gostoso, porque esse chocolate parece chocolate mesmo, e muito mais saudável do que eu que tenho lotado de açúcar. E aí, isso, por exemplo, você já matou essa vontade. Putz, então o chocolate está beleza. Não estou furando minha dieta, estou consumindo. Então eu posso gastar vamos colocar assim, essa carta, né, de coringa, que eu vou colocar uma coisa que eu gosto muito, não com chocolate, porque o chocolate eu já resolvi. Eu vou colocar, por exemplo, com açúcar. Mas aí você pode fazer algumas estratégias. Poxa, o café eu adoro com açúcar. Que tal colocar um pouco menos de açúcar e um adoçante? Porque nem tudo é 8 ou 80. A gente tem várias casas entre 8 e 80. Então, pô, ou eu tomo sem açúcar, ou eu tomo com adoçante, ou você pode pensar, por exemplo, em colocar metade do açúcar que você colocava e um pouco de adoçante. E tentar ir descontinuando o açúcar, mas sempre com muita inteligência. Quando você tem inteligência, você consegue fazer uma ótima dieta. Por exemplo, hoje a gente encontra aí, né? Então sempre que tiver qualquer dúvida, lembra de procurar do Twin mais tema, tá? Você encontra receitas, por exemplo, de hambúrguer. Pô, hambúrguer é pão, carne, salada. Aí você fala, pô, mas isso aí tudo é saudável. Ah, o molho não é, mas hoje tem molho zero. Então, quer dizer, você consegue fazer um hambúrguer saudável. Você pode comer hambúrguer todo dia. Não é o hambúrguer que você quer, mas pelo menos você pode comer um hambúrguer todo dia. Posso fazer uma pizza fit. Não é a pizza que você quer, mas pelo menos engana. Então, a gente vai tentando ali manobras e a gente tem que forçar um pouquinho para se adaptar para conseguir ter dignidade nutricional. Vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que fala sobre como perder barriga. Então, aqui a gente falou sobre esses alimentos, você já entendeu, só que existem outras estratégias para você perder a barriga. E eu não vou deixar você na mão. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.